Certamente nós todos sabemos a definição do que seja um oásis. Desertos são conhecidos pela existência dessas porções de terra, em evidente paradoxo com a definição do que seja um. E geralmente os oásis são os locais onde abunda a água, a vegetação viceja e a vida dá o seu sinal de triunfo permanente, independente da agrura que compõe o deserto onde o oásis surge como tal sinal. Levando esta figura para nossas caminhadas individuais e, mais importante, para a caminhada do coletivo humano, de cada vez mais com as informações e os conceitos que todos os dias são renovados e nos aparecem claramente, entendemos o coletivo como uma composição consciencial, uma rede viva, na qual não nos inserimos agora. Ao contrário, rede esta que compõe a própria estrutura da criação. E aos poucos, seja por qual meio, vamos dela tomando consciência. Ainda que essa consciência ainda parcial, distorcida, não nos conduza imediatamente a uma compreensão que nos motive a agir, a cogitar, a viver dentro da amplitude cada vez maior dos horizontes que aparecem, a esse coletivo humano que habita esse minúsculo planeta num universo que, apesar de sua grandeza, cada dia mais claro se torna, poderá ser apenas uma bolha de sabão, um conjunto de bolhas de tantos universos em tantas dimensões, nos remetendo ao infinito. Um oásis em meio a um deserto. É exatamente a figura que nos faz pensar que há uma amplitude muito maior de vida e quando nele estamos, fica mais fácil, apesar de rodeados pela secura de um deserto, entendermos que há terras, há luzes além. Locais como esse em que nos reunimos, o que não significará jamais que estejamos buscando prerrogativas ou nos acreditando superiores. Locais em plural como este, seja de que coloração de entendimento espiritual possa tomar, seja em qual vinculação a tradições ou a conceitos que nos remetam a esta visão mais ampla, locais como este, quando individualidades participando do coletivo humano se reúnem em meditação, em interiorização, o que significa entender que a vida se estende muito mais além e adentro
adentrando em nós, como numa fusão do que está além e daquilo que está imanente. Locais como estes são verdadeiros oásis. Graças às luzes que vêm se derramando sobre o planeta, não são poucos, e no entendimento de que vivemos numa conexão absoluta, de infinito a infinito, numa unidade que pouco a pouco, grau a grau, vamos começando a perceber. O que importa é que este processo nos faça integralmente viver. Porque é nos oásis que aprendemos a ganhar força e nos reabastecermos, para seguirmos, por nossa vez, pelos desertos que caminhamos, até a terra prometida, que sabemos não ser um local geográfico do planeta, mas ser sim estados de consciência que nos conectam cada vez mais à infinitude e à grandeza da vida, nos permitindo deixar para trás aquilo que tem nos arrastado, nos constrangido, nos aprisionado. Há coisas mortas. A vida flui num oásis, nos dando forças para seguirmos em frente e rompermos o deserto, sem medo, até que tudo seja luz. Locais como este, e repitamos, são muitos, de diversas ordens. São oásis que nos permitem a conexão com o sublime e com o divino, desde que tenhamos a humildade suficiente e o amor, ainda que incipiente, para caminharmos sem medo, até que nos tornemos por nossa vez agentes do redespertar de companheiros que caminham ao nosso lado, até que um dia todos estejam acordados, como o Buda, como o Cristo, como o Krishna e como todos aqueles que entenderam e viveram a única realidade e a que somos chamados a adentrar a todo tempo, todos os dias de nossa vida. Ilusão, não mais. Olhos e coração bem abertos, pés firmes para a caminhada e asas que se apressam em se desdobrar para um novo voo. Sem fim. Enquanto estejamos no oásis, abasteçamos o espírito. E aqui, nesse momento, isto pode se dar. E daqui compartilhar tudo aquilo que juntos iremos buscar e certamente encontrar.
um dia. Que seja breve. Que a paz esteja com todos. Eu já tinha, como a gente faz normalmente no domingo, acertado com o Michael o tema do nosso encontro, da nossa conversa de hoje, que é o egoísmo à porta da ilusão. E até muito influenciado pelo fato de a gente ter vivido, estamos vivendo ainda, situações que remetem com muita facilidade a uma autoanálise, né? Na verdade, nossa individualmente e nós como coletivo social. Que a gente está vendo coisas aí que a gente questiona por que continuam existindo, apesar de haver sinais, já mesmo até aqui, né, na nossa sociedade humana, do contrário disso, mas no momento em que algo justo é feito, e eu gostaria de sinalizar com bastante clareza, né, que as coisas não precisam começar erradas e quem somos nós para julgar, mas o entendimento de que alguma coisa justa começa, o processo que decorre disso vai evidenciando que mesmo aquilo que nós cremos ser justo está imiscuído, está, na verdade, baseado no egoísmo como premissa. Né? O que não significa que não haja certo, esteja certo ou não esteja. E a decorrência disso tudo é que nós vimos aí. Né? O fato de uma coisa que começa com justiça, ter as respostas que teve, e aí se reflete em tudo, né? Mostrando que as pessoas se aproveitam, na verdade, das coisas para poder, por exemplo, aumentar preços abusivamente, essas coisas que a gente viu, não é nessa nossa conversa de hoje. Mas o fato é, o que nos leva a fazer isso como criaturas humanas? Vocês falaram uma frase bem interessante de que isso tudo que aconteceu fala mais da gente do que dos próprios iniciadores do processo. Fala mais da sociedade como um todo, sem que a gente tenha ângulos específicos de certo ou de errado. Bom, surgiu o tema, o egoísmo é a porta da ilusão, e a gente tem muito o que falar sobre isso, mesmo sem estar fixados em atos específicos. Aí o Wagner me liga, né? Me liga não, né? No WhatsApp, a gente falando. Hoje nós temos aqui companheiros que estão participando da filmagem com a direção do Wagner. Posso falar? Mas assim, no sentido de já está público, né? Quer dizer, não é uma coisa que é segredo. Não, eu gostaria de, assim, estão aqui conosco que participam da filmagem, pois já está com tudo. É da biografia de uma das personagens mais importantes de um século, que, ao meu ver, é um divisor de águas nesse processo nosso, nesse drama da humanidade, que é o século XIX. Entre tantos outros, Allan Kardec, que a gente tem ali Aliás, essa imagem, depois você vê que ela é questionada, dizem que nem é ele, mas é ele, novo. Né? Eu não quis colocar lá embaixo, tem uma imagem dele já mais idoso, essa imagem depois foi questionada, mas foi tida há muito tempo como ele jovem. E o Kardec, todo mundo sabe que ele fez um trabalho que no Brasil vicejou muito, que é a codificação do que ficou sendo chamado de espiritismo. E esse filme tem uma importância muito grande, eu acho, dentro desse momento, da forma como ele está sendo feito. A ideia toda, né, quer dizer, o Wagner dirige, enfim, baseado no livro do Marcelo Sotomayor, que foi um livro que eu acho extremamente bem urdido, que mostra a criatura humana, não idolatra ninguém. Né? E aí o Wagner assim, puxa, eu estou levando lá as pessoas e que tema a gente conversa, e surgiu uma história de o que é Deus. Eu falei, gente, eu já tinha falado ali para o Michael que a gente vai falar sobre egoísmo, mas não, dá perfeitamente para a gente casar as duas coisas. Até porque quando a gente fala de egoísmo, a gente naturalmente vai sendo remetido a um processo de entendimento do porquê que surge o egoísmo, onde ele está inserido, em que ele está inserido, e essa história certamente vai nos levar a uma pergunta: tudo isso faz sentido? Tem um grau de lógica nesse processo inteiro, de razão, de determinação, seja qual for ela, em que nível? Há um Deus, né? Então eu acho que dá para juntar nessa conversa, a gente trabalhar isso juntos aqui nesse tempo que a gente tem. E aí eu trouxe, como sempre, a minha cola, porque tem sido, né, o meu trabalho aqui, para quem não tem mais intimidade, é procurar transmitir com muita clareza aquilo que a gente percebe. Então eu não sou
na verdade, autor de coisa nenhuma. A gente faz juntos esse trabalho. Eu procuro não atrapalhar tanto aquelas ideias que chegam. Então, quando a gente faz isso juntos, que eu quero dizer, com a participação de vocês, no entendimento, no interesse, fica sempre muito melhor, né? Bom, vamos começar com a história do egoísmo e a gente chega certamente nesse conceito e nessa pergunta de o que é Deus e se isso é algo que faz sentido. Há um Deus? Há uma estrutura que cria o universo? Egoísmo, porta da criação, porta da ilusão, desculpe, mas é uma porta de um tipo de criação. Vocês vejam que tem aqui nessa palavra um sufixo, ismo, que a gente pode fazer uma comparação com todos os ismos, e esse sufixo ismo, quando ele aparece, ele traz um grau de restrição sempre muito grande, né? Em conceito de tradição espiritual, por exemplo, todos os ismos são restritivos. Não estou querendo dizer que sejam ruins, mas quando eu sou, né, eu tenho um catolicismo, um espiritismo, um protestantismo, um vedantismo, e eu me declaro alguma coisa admitindo a restrição, o fato é que isso tudo, no final das contas, está ligado a esse processo mãe aqui. Eu acho que essa palavra foi muito bem achada. Ainda que em português, egoísmo é algo que surge daqui, do ego. Então, para a gente falar disso, é preciso que a gente tente localizar que conceito a gente vai dar a ego nessa conversa de hoje, entre nós aqui. É preciso, porque é fundamental que a gente entenda o que seja ego, porque esse termo define, é uma palavra latina, mas que significa eu, mas ele vai sendo usado à medida em que a psicologia vai se estruturando, vai se desenvolvendo, também no século XIX, com Freud. Então, esse conceito, que definição? E vejam que surge também um outro termo aqui, que a gente vai trabalhar com ele. Que definição a gente dá para ego aqui? Para que fique claro, né, o que nós estamos trabalhando. Ego aqui, na verdade, né, e que vai gerar o egoísmo, é algo que surge e nos dá, e aí a gente vai falar, bom, disso, do nosso conceito de indivíduo. Cada um de nós tem um conceito consciente de nós mesmos. Nós temos uma data que a gente apareceu na Terra, um nome que a gente ganhou, uma infância que a gente viveu, estamos todos aqui com uma história. Isso compõe, mal ou bem, uma individualidade. E a gente sabe que todas as escolas que estudam a psique humana falam que todo esse conjunto de informações, de estruturas que montam a nossa personalidade é um pedaço só do nosso ser. E esse nome ego foi, enfim, usado, foi concordado por todo mundo, que representaria a consciência do indivíduo, mas que por detrás dele havia muitas outras coisas. Freud fala do inconsciente, é o primeiro arqueólogo do inconsciente. Acompanhando Freud, porque ele também já se baseava em outras estruturas, vem outros grandes, como Jung, como Adler, como tantos outros, e são muitos mesmo, a gente nomear aqui, que vão montando que o ser humano não tem apenas um ego físico, um ego consciente. Todo o inconsciente está aqui por baixo. Nós queremos ir um pouquinho além. A gente quer falar aqui, eu vou partir do inverso, eu vou partir de uma premissa que nós estamos vivendo num universo que faz sentido. E, portanto, quero partir de um axioma, de uma premissa que existe um sentido para essa história toda. E, portanto, há um Criador. Eu não vou tentar provar isso para vocês, eu vou tentar conversar para a gente entender que isso pode ser muito bem possível, não só como um dogma religioso, como alguma coisa que a gente, como coletivo humano, achou que tinha, porque de repente acordamos, né? Desde que o homem toma consciência e vai vendo a grandeza da vida, então projeta a existência de um Criador e vai se valendo disso para tudo aquilo que a humanidade viveu, construindo o seu caminho. Não só isso, mas entendendo que ego é algo um pouco mais amplo. Então a nossa definição de ego aqui, ela vai englobar o inconsciente. Nós vamos falar de um ego que é o nosso consciente, esse agora que a gente está vivendo aqui, cada um de nós, vou repetir, com a nossa identidade pessoal, ainda que para muitos, mas que todos nós sabemos, e tudo aquilo que está dentro do nosso inconsciente também. Seja um inconsciente apenas relativo, e aí vou usar termos que
ninguém é obrigado a aceitar, mas que a gente tem que trabalhar com eles, a essa nossa existência terrena, desde que há uma concepção física de um espermatozoide com um óvulo, um ser que nasce e passa um tempo recebendo estímulos dentro do útero materno, vem a vida e assim vai, e constrói um inconsciente neste nível físico, mas outros graus de inconsciência que precedem, já que a gente aqui acredita em um processo de vida mais longo, mais amplo, que vem mais atrás, que se reflete em outras passagens pelo mundo, a reencarnação, que é importante que a gente diga aqui que não é e nem nunca foi uma coisa específica ou trazida como novidade pelo Espiritismo. Melhor falando, pelo espiritualismo, porque não foi Kardec sozinho que abordou isso, nem os espíritas. Os teósofos, a teosofia, a antroposofia, as escolas espiritualistas reviveram isso no século XIX. Mas a tradição de vidas sucessivas, de personalidades que vão se sucedendo, compondo este ego maior, é anterior a tudo isso, remonta a tradições espirituais milenares. Para os hindus, toda a civilização védica, o budismo, que é uma renovação do hinduísmo, vamos chamar assim, do brahmanismo. Buda é um grande Buda, esse Buda, Siddhartha, que nós reconhecemos como Buda. Buda é uma definição muito mais ampla. Buda é um estado de consciência, muito parecido com aquilo que a gente depois vai começar a falar aqui. Mas um Buda que apareceu no século V a.C., na Era Comum, é um reformador do brahmanismo, que naquele momento estava em queda absoluta, na mão de sacerdotes completamente descompromissados com a tradição espiritual do hinduísmo. E ele reforma isso e surge então a visão, e a reencarnação estava presente ali. Kardec vai, com outros, então, reviver esse processo. A gente vai levar isso como premissa. Então, portanto, quando a gente fala de ego, nós estamos falando de um ego que engloba o nosso consciente, esse consciente agora que a gente fala, pensa, tem emoções e tem tudo, um banco de informações que vai sendo montado, mas que já está sendo carregado por nós em muito tempo, nessa esfera de tempo e espaço que vivemos e relativo a esta vida e a outras tantas. Então essa é a definição de ego que a gente vai trabalhar aqui. Por que eu estou insistindo nisso e a gente pede um tempo para falar? Porque a gente fala de egoísmo como porta de uma ilusão. E de onde surge esse ego? Esse ego que a gente acabou de tentar definir. Aí eu vou me valer, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu vou começar me valendo das teorias, aí a gente já começa a falar um pouquinho de Deus, do que seja Deus, né? Desse conceito, das teorias de cosmogonia que nós temos, das teorias de criação. E se a gente filtrar, tirar, desencapar as coisas todas, elas são todas muito congruentes, independente de ter surgido no Egito, na Índia, védica, ou dentro da região da Suméria, ou da Mesopotâmia, ou seja, ou na Palestina, não importa, tirando a linguagem mitológica que é sobreposta a essas cosmogonias, o processo é sempre o mesmo. Se a gente vai olhar como o Veda diz que surge o universo, de onde ele surge, de onde ele emana, e olhando a Bíblia cristã, nós vamos encontrar a mesma linha e o mesmo processo de entendimento da cosmogonia, ou seja, da criação do cosmos, do universo, ou melhor dizendo, e agora até com o apoio da ciência ocidental, dos universos, das diversas dimensões, estendendo os nossos horizontes. Esse ego que a gente está falando, todas as cosmogonias relatam mais ou menos o seguinte. Aí eu vou para isso porque a gente tem, gente, uma das minhas grandes agonias ainda a gente está preso no tempo e espaço. O tempo voa aqui. Quando eu vejo, já está ali e a gente não tem tempo para estender. Então eu vou me definir, vou me restringir a um conceito que a gente, certamente todos nós temos algum tipo de afinidade de conhecimento, pelo menos, que é o que é trazido pela Bíblia judaico-cristã, né? Que são os livros da criação que a gente aprendeu na escola do Adão e Eva, que fica ridicularizado no século XIX pela ciência, como é que pode criar o mundo em 7 dias, mas que depois olhares mais profundos mostram, ninguém nunca falou isso, e todo esse conhecimento que está ali, como em todas as tradições sagradas, é algo que remonta a significados codificados, profundos, como se fosse uma cebola, com várias camadas, e que a gente, ao descascar, vai reconhecendo conceitos
e por isso eu vou me restringir à Bíblia, mas eu podia falar qualquer abordagem, que vão sendo revividos hoje de uma forma espetacular pela ciência ocidental, pela ciência reconhecida hoje como a grande determinadora das nossas ideias. Porque no passado isso era atributo da religião. A religião dizia, principalmente no Ocidente, lá na época do Buda também, a religião bramânica dizia coisas e o Buda questionou 500 mil coisas. A religião dizia, é isso, a Terra é plana, tudo gira em torno, Quando surgem os primeiros cientistas e vão combatendo essa ideia, isso vai dando força à ciência com as provas que vão surgindo. E o ego, e tudo é ego, nós estamos falando desse ego agora, quando toma espaço, seja onde for, na religião, na ciência, onde for, ele vai se manifestar. E a ciência egóica, baseada no egoísmo, hoje se diz assim, você ouve o Fantástico dizer, aí a ciência disse, que é essa ciência? Que pessoa é essa? Esse dogma, dito de qualquer forma, que passa por aqui e ouve e sai para um lado, soa para nós, ou para muita gente, como verdade. Tem gente que ainda está preso na religião, mas para muitas pessoas o processo do ego é o mesmo. E a gente se remete a esse ego de onde ele surge, estou voltando agora para a linha que nós estamos trabalhando. O ego surge de onde? O que é esse ego? De onde ele vem? Eu vou me basear respeitando os códigos na Bíblia judaico-cristã. O que está dito lá? E aí tem gente aqui que eu vou pedir desculpas, que já ouve isso cansativamente há séculos, muitas vezes, mas desculpem, é material que a gente tem que trabalhar, porque eu acho importante, porque muita gente não dá atenção. A Bíblia descreve lá a criação do mundo nos tais 7 dias, que são símbolos, e mais do que símbolos são códigos. Códigos extremamente profundos, que são... E o grande misticismo, vamos chamar assim, mas a visão codificada da Bíblia está na mão da Cabalá, dos cabalistas, que entendem e sempre entenderam o universo como um mar de energia consciente e fruto de uma grande consciência. Começa a falar um pouquinho sobre o conceito da divindade. E essa consciência se manifesta em todos os níveis, e o processo que essa consciência se manifesta, emana ou cria, está codificado ali, a níveis muito profundos que vão se referir em determinados momentos a cada uma das letras hebraicas que compõem esse texto. Para um cabalista, a ordem das letras é tão importante quanto para um geneticista a ordem dos genes ou das bases nitrogenadas no DNA seja. Qualquer mudança de letra, ele que entende aquilo como um código de energias, de consciência, que está estruturado ali para que a gente vá aprendendo a ler de acordo com o nosso conhecimento, indo se alargando. Esse código está ali e não pode ser mudado. Aliás, um dado interessante, Jesus, que era uma figura, o Jesus que a gente botou no altar não tem nada a ver com o Jesus real, e ele era um grande conhecedor, seja como for que nós o entendamos, mas certamente conhecedor uma boa parte dos mistérios profundos. Ele foi um que alertou com muita clareza, diz assim, não se muda nenhuma letra da Torá ou do Antigo Testamento. Não mude, ninguém mude, não tirem do lugar. Não se faça isso, porque uma letra fora do lugar, ela muda o significado inteiro do processo. Bom, de onde surge esse ego, então, nos valendo da Bíblia? Tem lá que Deus cria a luz e vão seguindo os dias. Até que a gente chega no 6º dia, e depois de todos os animais serem descritos, ele diz, e Deus cria o homem. Cria o homem à sua imagem e semelhança. Depois segue logo em frente. Criado à sua imagem, repete, ele primeiro fala a sua imagem e semelhança. Criado à sua imagem o fez. Há uma visão especular aí. A frase é repetida. E é repetida para essa visão de códigos com um sentido absoluto. Ela não precisava ser repetida, ela é repetida. E aí surge esse homem, e lá está escrito, para quem quiser ler, em qualquer Bíblia, macho e fêmea o fez. No primeiro momento, para a gente, a história do Adão, da Eva saiu da costela, é um segundo passo, porque macho e fêmea já sai desde o início, um ser unificado. Este ser é imagem, portanto, e semelhança do Criador. E aí a história se desenvolve. Esse ser ganha força, ganha poder,
sob domínio sobre tudo aquilo que está abaixo dele, até que num momento determinado há uma divisão na costela de uma companheira. Isso também é código, a gente infelizmente não podemos um dia, se a gente fizer um seminário sobre isso, abordar essa história, mas o fato é que aquela companheira que surge é um espelho dele, continua sendo. E eles têm consciência absoluta, eles têm um processo de comando do jardim do Éden, onde tudo ali obedecia à consciência que estava neles. Há um momento em que a serpente, que era, ninguém fala também na Bíblia que era um animal mau, ele era um animal chamado mais esperto, mais astuto, ele chega para Eva e a história do fruto da árvore. Esse fruto proibido é de uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. No primeiro momento, aí porque vem nossos entendimentos depois trazidos pelas religiões, assim, os dois eram ingênuos antes, né? Não sabiam nem que estavam nus, eram dois bobinhos, então de repente comeram o conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido, viram que estavam nus, botaram uma folha de parreira, e a gente entende que ele primeiro era quase que um ser autômato, e depois ele se torna, a partir do conhecimento do bem e do mal, um ser que viu que estava nu, e é isso. A visão não é bem essa. Entre aspas, sem posição. Apenas um compartilhamento de visão. Ao contrário, se vocês lerem com cuidado, mostra que o Adão dava nomes aos animais, ele comandava com plena consciência todo o processo de vida que estava à sua volta. Quando Havá surge, Eva, ela continua ao lado dele fazendo isso. E eles tinham sido proibidos de comer a árvore que dava conhecimento do bem e do mal. O que é um paradoxo. Deveria ser muito bom comer uma coisa que te desse conhecimento do que seja o bem e do que seja o mal. O código por trás disso eles estavam unidos de uma forma ainda por imagem e semelhança a este Criador, que nós não estamos definindo aqui ainda. Nem vamos nunca. Esse Criador não pode ser definido. Primeira premissa. Mas dá para a gente falar um pouco dele, ainda que a gente não se atreva a defini-lo. Definir é dar fim, pela palavra. Não se pode dar fim ao que é infinito. Então, mas falar a gente pode. Esse ser, então, macho e fêmea, depois já um pouco mais desdobrado, continuava integrado a essa imagem e semelhança. Até o momento que ele come um fruto que lhe dá conhecimento de quê? De bem e de mal. A gente sempre aponta, quando está aqui, para este símbolo que vem do taoísmo, que é o que, a nosso ver, fala mais claramente de um processo aqui perfeitamente unificado. Né? As duas abas desse círculo, né? O Jiang Jin, tem dentro delas a semente do outro. E, portanto, se interpenetram numa unidade, apesar de dual. Mas uma dualidade não conflitada, não separada. Nesse momento aqui, a gente pode chamar esse preto aqui, e aí muita gente, de mal, de coisas, de negativo, de positivo, mas o fato é que não tem nada disso nessa unidade. Aqui é um. Então não há mal, não há bem, há apenas a unidade de um processo. Então, para quem olha aquilo, não há a definição de bem ou de mal como nós a conhecemos. Esses seres estavam nesse estado. Num determinado momento, eles comem um fruto, isso é código, e esse fruto faz romper esse processo. E eles passam a conhecer bem e mal. Como se estivessem essa cobrinha aqui e esta separadas. E essa separação é o que chama-se de queda ou expulsão do paraíso. Aqui surge, nesse momento em que essa separação se dá, surge aquilo que nós estamos definindo aqui como ego. E qual é a estrutura desse ego? Ele continua sendo vinculado por imagem e semelhança na sua raiz principal ao emanador, ao Criador. Só que a consciência disto dele, nesse momento em que ele entende bem e mal, lá continua a Bíblia dizendo, aí os dois viram que estavam nus e se esconderam e começaram a colocar, e aí uma coisa absurda, porque um Criador andava dentro do jardim e pergunta, onde é que vocês estão? E o Adão responde, eu estou aqui, mas o que você está fazendo aí? Não, eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Porque houve o fruto, a Eva comeu, a gente comeu, e eu fiquei com medo.
pela primeira vez aparece na Bíblia o verbo eu temi. Quando surge o ego, ele continua sendo, portanto, de origem divina, cósmica, seja qual for o nome que a gente dê. Ele continua sendo consciência. Só que esta consciência que estava completamente harmonizada, isto aqui, a gente podia entender que havia uma ligação, porque a gente botar numa bidimensão aqui tira muito da nossa ideia. Mas imaginando que isso fosse multidimensional, este ser harmônico, que era unificado, macho e fêmea, estava conectado a esta consciência criadora. E este fato, nos códigos mais profundos que nós descrevemos e vemos na Bíblia, como se fosse a criação da humanidade no planeta Terra, nós podemos alongar essa visão para a criação dos universos. E, portanto, um ser de consciência infinita. E aí a gente está muito longe de entender por que razão que este ser determina que emane dele criações de universos. Ninguém pode definir. A nossa consciência, principalmente essa, que a gente vive agora aqui, restrita aos sentidos humanos, aos conceitos humanos, aos condicionamentos humanos, ela não tem material, não tem instrumento, não tem capacidade, não tem recipiente, usando uma linguagem mais moderna, não tem memória, não tem capacidade de processamento para poder fazer esta ideia ganhar consistência. E aí, isso acontecendo, se a gente não pode definir nada, esse processo então não pode ser, ele tem que ser entendido que essa consciência infinita, e aí estão as escrituras para nos falarem, elas são o balizador que nós temos, ela criou algo que estava irradiado dela, imagem e semelhança, e de repente esse ser que tinha uma consciência vinculada e, portanto, extremamente poderosa, tanto tinha porque tinha poder sobre tudo, provavelmente ele era um criador de universos. Quando a gente fala de jardim, que dava nome, a gente pode entender nos códigos que aquele ser também criava esse Adão original. E esse processo de criação, de repente, recebe uma queda porque ele passa a entender que há conflitos entre as polaridades, desculpem. Que aquilo que se chama de negativo e positivo, numa visão que amplamente não se entende ela como conflitante, ela passa a ser conflitante, e surge a primeira coisa que caracteriza o surgimento, portanto, do ego, que é este ser partido, altamente poderoso e altamente vinculado à divindade, é o entendimento da parte dele de que ele não está mais. Ele passa a se acreditar separado. Ao se acreditar separado, ele olha, vê que está nu, e isso não é significado que ele não sabia nada, não, pelo contrário, ele tinha uma integração e de repente aquilo passa a incomodar ele. Ele vê um estado, aí tem um outro código, Deus bota vestes de pele nele. Muitos sábios falam o seguinte, começam aí as reencarnações. Vestes de pele num ser que era plena consciência, em níveis muito superiores, inclusive a pele no nosso mundo físico. Não necessariamente no planeta Terra, volto a repetir. E aí, se a gente alarga um pouco mais a ideia, não necessariamente no universo que a gente vive. Os códigos são escalares. Vão de infinito a infinito. E, portanto, este ser passa a ser, essa é a definição de ego, poderosíssimo, mas temerosíssimo também. Teme, se acredita separado e começa a criar à sua volta tudo aquilo que a gente vai caracterizar como egoísmo. Ele passa, como acredita separado, ele tem que sobreviver. Ele tem que batalhar para sobreviver. E essa batalha pode levar a distorções extremamente grandes desse poder divino. Um poder que deveria estar aberto e vinculado a todo o universo, e essa, a antítese do ego é exatamente tudo aquilo que os avatares depois vêm trazendo. Nós estamos nessa humanidade aqui vivendo esse estado de consciência muito, que desce muito a um nível, enfim, lá embaixo, e o processo é circular, ele vai lá, depois ele sobe, todas as visões espirituais falam isso, cada uma dando um tipo de razão para isso, né? Para a queda e para a subida. Os hindus não falam que isso seja algo como um castigo. Para os hindus é como se fosse, usam até um termo, muitas vezes, no hinduísmo, de lila, que é brincadeira, como se fosse um grande jogo. O Paramahansa Yogananda, que é um dos nossos mestres aqui, às vezes fala assim, isso é uma grande brincadeira cósmica, Deus brinca, né? Mas para a gente que passa isso aqui no sofrimento é difícil de entender essa ideia como uma brincadeira, no mínimo uma brincadeira sem graça. Mas
há outras visões que falam de uma descida da consciência com o propósito que ela vai ter uma subida. E esse processo, a um determinado momento, que a nossa condição intelectual, a nossa condição consciencial não permite avançar mais. Mas há coisas que nos ligam. Esse ego muito poderoso, então, começa a fazer um caminho. E vejam que quando essa história se dá, esse ego que era unificado, ele se... A gente tem um quadrinho aqui que fala isso e mostra... Você sabe aquele quadrinho? Eu não sei onde ele anda aqui pela casa. Essa percepção, um quadrinho que tem uma meditação e tem um sujeito meditando, cadê ele? Está lá fora. Está lá fora? Tá Tem uma caridade alma aqui que pode trazer? Só para ilustrar o que eu estou tão mal escrevendo aqui, que é o seguinte: imagine que são milhões, bilhões, infinitos pontos. Nessa queda há uma explosão como se fosse um oceano que de repente se divide em bilhões de gotas. Que no final das contas continuam pertencendo àquele oceano, porque elas vão fazer certamente as gotas vão vaporizar, um dia viram nuvem, viram chuva, voltam à água, vão voltar ao oceano. Essa é uma das definições que, por exemplo, a visão oriental dá. Mas há um momento em que elas pensam que são. Então, isso começa nesse conflito a gerar vários comportamentos desse ego partido e iludido. Porque a grande ilusão é: eu estou separado da fonte. Eu não pertenço mais à fonte, eu não tenho que me virar comigo mesmo, eu tenho que crescer. Ou eu vou ser um temeroso absoluto e vou me deixar comandar por outros, porque aí o processo é mais ou menos assim. Desenhando mal também. Esse ego começa aqui e ele meio que faz umas voltas para crescer sobre ele mesmo. E muitas vezes tentando incorporar outros egos ao seu domínio. E nós vamos ter seres dos mais diversos tipos de estados de consciência, gravitando em torno um dos outros, ou se tornando egoístas, e aí vale a palavra egoísmo, porque eu quero o universo girando ao redor de mim mesmo, tudo para mim. E aí o conceito de mal e bem vai se aplicar com toda a perfeição. Esse ser aqui, que quer tudo para si mesmo, hoje na Terra a gente vê que, no fundo, somos todos nós que queremos isso para nós mesmos, em diversos graus. Mas há aqueles que são exacerbados e se tornam os que se evidenciam como ditadores, como, enfim, controladores dos seus semelhantes, dominadores dos seus semelhantes, predadores dos seus semelhantes, vampiros dos seus semelhantes, escravizadores dos seus semelhantes. Este ser egóico é o mesmo daquele que ele escraviza. Lembrem-se, esse estado consciencial, por todas as cosmogonias, nos remete a uma possibilidade que, quando essa ilusão acaba, até isso aqui que fez esse movimento inteiro cai no seu processo original e aí não tem mais, é o que a gente chama de evolução. Deixa ele ali um quietinho que eu... A evolução vai nos levando a um grau de consciência cada vez mais... Não é maior sim, mas cada vez mais novamente vinculado à nossa fonte original. E esse processo vai permitindo que a gente resolva os conflitos e as nossas atitudes vão refletindo isso também. Eu, em vez de querer tudo para mim e não compartilhar com ninguém, eu passo a entender que aquele outro não é outro. É outro indivíduo por um lado, mas na sua raiz eu e ele somos um. Essa é que é a ideia de unidade que as tradições trazem todas. Não é no sentido de que eu preciso saber que o outro não é outro. Não, tem uma pessoa aqui, tem um indivíduo ali, todo mundo tem a sua memória. Dessa e de outras passagens, isso nos dificulta entender a unidade. Porque também pode distorcer esse conceito de unidade. Mas o conceito de unidade é um entendimento de que a nossa raiz sendo a mesma, todos os processos que eu, por medo, porque só há um antagonismo. Não há antagonismo entre mal e bem como nós pensamos. Tudo aquilo que a gente referencia como mal está vinculado ao medo. O medo faz com que a gente muitas vezes ataque. Porque o medo nos leva a duas atitudes. Quando a gente tem medo do que existe ou do que não existe. Geralmente é do que não existe. Geralmente é daquilo que a gente gera em torno da nossa consciência. Somos criadores, não se esqueçam que essas estruturas que a gente está chamando de ego, que somos nós, têm potencial divino. Então, estão criando a todo tempo.
Nesse momento exato, nós estamos aqui emitindo forças criadoras, estamos criando a nossa vida, estamos juntos conectados numa consciência coletiva, porque alguma coisa nos uniu, fez uma coalescência de consciências ao longo da nossa caminhada. Nós estamos num planeta, então, não sem razão. Mas isso é muito diferente para nós. Eu não penso no cara que está morrendo lá na África como alguém que é outro comigo. Eu, às vezes, não penso na pessoa que está caminhando do meu lado. Então, o ego tem essa tendência de crescer e querer tudo para si porque ele teme. Ele teme porque, em um determinado momento, ele acreditou-se cortado da raiz inicial, o que não acontece. Ao temer, ele pode atacar. Ele pode fugir, mas ele pode atacar. Tanto que as estruturas que compõem o nosso aparelho físico, elas são muito bem estruturadas realmente. Você tem cérebros como se fossem cérebros com graus, né, de estruturas que respondem. Por exemplo, os cérebros primitivos nossos falam exatamente dessa reação de fuga, de ataque. O corpo responde a isso, de medo. E o cérebro frontal, por exemplo, o hemisfério direito, que nós temos 1 trilhão de células no cérebro, né? E cada uma delas um grau de consciência, porque isso tudo se reflete num cosmos, em algo conectado. Eu vou repetir, é conectado a nós, não entendemos assim. Esse processo nós somos criadores o tempo inteiro. Então esse ego está criando o processo o tempo inteiro. O que acontece é que nós estamos nos enrolando nesse processo. É uma figura que eu entendo. É uma energia divina, é uma consciência divina que eu estou torcendo ela em volta de mim mesmo. Às vezes isso está muito expandido e eu trago para dentro disso outros seres. Então eu posso dominar outros seres, desde pessoas da minha família a povos inteiros. E podemos nos deixar dominar ou não, quando o processo fundamental da criação é de retornar à unidade. Então, quando um avatar chega e diz, amem-se uns aos outros, compartilhem as coisas, e agora nós vimos isso, né? A nossa reação geralmente é o inverso, né? Acontece aquilo ali e as pessoas que têm para dar para outra, em vez de chegar e compartilhar, ela vai chegar e vai jogar mais interesse dela em cima. No caso ali, uma coisa bem simples, aumenta o preço, por exemplo. A batata que custa sei lá quanto virou não sei quanto. Mas isso fala muito profundo do nosso estado interior. Porque isso está aqui, claro, está muito evidente, mas quantas atitudes sutis a gente faz com esse perfil a nossa vida inteira? E vamos levando isso e vamos nos prendendo nessa consciência. E o ego não é atributo apenas de um ser encarnado. O ego pode estar em seres que já estão libertos da morte física. Porque um dos enganos do ego é passar a acreditar na morte como algo efetivo e real. O sujeito morreu, até nas religiões. Esse conceito fica muito ruim, porque você morre, dorme, né? E aí vai ressuscitar no último dia com o seu corpo físico. São conceitos que não têm mais lógica. E esse é um dos grandes trabalhos, por exemplo, se a gente dá valor ao trabalho que o Espiritismo no século XIX vem trazer, é de mostrar assim, gente, primeiro não existe morte. E baseado não em teorias, baseado em fenômenos, que se a pessoa acredita ou não acredita, é outro papo. Mas o fato é que aqueles fenômenos continuam existindo eles até hoje, e hoje está havendo uma revivescência disto, muito claramente, né? Isso é uma dizer assim, vem cá, a evidência é essa, não existe morte física. O ego continua, ele continua sobrevivendo à morte física. Mas aí há um conceito importante também, que é um conceito codificado pelos grandes sábios, que é a diferença entre sobrevivência e imortalidade. Eu sobreviver à morte física e ir para lá para o plano astral, para nosso lar ou para qualquer outro lugar, não significa que eu conquisto um estado de consciência que reflita a minha imortalidade. Porque o estado de imortalidade, logicamente que ninguém, no final das contas, não existe. Lembrem, a gente não se desconectou. A gente se iludiu acreditando sermos desconectados. E agora pedi para trazer e vou mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar daqui para ficar mais perto. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um yantra. Os hindus, como todas as grandes tradições espirituais, se valem das expressões humanas que nós temos a nosso dispor. O som, a fala, enfim. E
trazendo para dentro do campo bidimensional os registros gráficos que são condutores de energia. Uma comparação que eu faço muito assim também é o fato de como é que é um chip de computador, onde os elétrons correndo ali, enfim, processamento de dados, o armazenamento de dados, é grafite, outra substância que faz um traçado. Aquele traçado ali faz com que os elétrons... É uma comparação não é tão legal, mas mostra o seguinte: quando um hindu ou um cabalista faz um yantra, no caso aqui é um yantra, por Kabbalah é um amuleto, um conjunto de letras, ele está querendo dizer alguma coisa, mas não é só dizer figuradamente, é dizer energeticamente. Então o que nós temos aqui, essa base é fundamental em quase todos eles. Vocês vão ver que aqui também ela está reproduzida com mais clareza, né? Essas 4 pontas aqui abertas, né, configuradas num círculo, quase todos são assim, mas nesse caso aqui você tem uma unidade aqui, olha, vejam bem. E esse processo se desenvolve numa espiral que pode ser traçada nos 2 sentidos. E vejam aqui, olha, nessa parte de cima, que você tem uma unidade envolta numa outra coisa, mas o que está aqui dentro. Esse aqui, ele reflete a unidade cósmica, aquele ser inicial que foi criado à imagem e semelhança do Criador, macho e fêmea, na visão hindu. Ele está aqui. Há um determinado momento em que eu estou projetando ele aqui, o círculo que está à volta dele é tudo aquilo que ele foi capaz de, unificado no paraíso, né? Vamos usar a comparação lá com a Bíblia, foi capaz de criar à sua volta. E se tudo prosseguisse desse jeito, ele seria uma reprodução perfeita do estado consciencial do Criador. Só que vejam, em um determinado momento ele comeu o fruto da árvore da vida, olha a explosão que dá. Esses pontinhos todos que vocês estão vendo aqui foi aquela tentativa frustrada que eu fiz de desenhar. Eu sei que está difícil para vocês verem lá de trás. Mas o fato é, aqui, acreditem, tem vários pontinhos. Vira aqui para o público ao vivo. Eu não esqueci que tem público ao vivo. Esses pontinhos aqui estão separados daquela unidade que está lá dentro do círculo, do yantra, desculpem, como um círculo negro. Ela é projetada para fora só para que a gente entenda a dinâmica do processo. Qual é o processo? A unidade come o fruto do bem e do mal, pensa-se separada, e vejam que aqui fica caracterizado de forma individual aquele círculo que estava em volta dele, vai para dentro de uma dimensão inferior e o círculo sobe, ou seja, quem é esse círculo negro que agora na terceira imagem aparece em projeção como se estivesse para fora daquele círculo aqui? Né? O que a gente consegue projetar numa folha de 2 dimensões é que tem um círculo que é a nossa... O que é esse círculo negro? Aliás, o negro aqui faz um papel muito legal, no sentido não de ruim, mas no sentido de mistério profundo. Dentro de nós está lá a divindade, está aquela força que nos criou e que a consciência dela continua lá. Só que o que a gente fez quando achamos e nos iludimos que somos separados, fez com que isso se afastasse dessa exterioridade. E a exterioridade, que está representada pelo círculo claro, projetado ali, é tudo aquilo que a gente vive. A gente tem uma bela mania de projetar tudo. Tudo é afora, tudo é o outro, tudo é... Né? Qualquer coisa. Se a gente fizesse aqui um trabalho de levantar... Vamos ver esse campo aqui, como é que acontece? Enfim. Muito bem. Esse outro yantra que está aqui embaixo é um código energético. O desenho não é à toa. Vejam que ele está lá agora encaixando o círculo dentro de uma estrutura yântrica, que tem lá aquela formação original, e coloca o círculo lá dentro, bindu, como diz na visão hindu. E ela vai ser aonde colocada, desculpem, no coração do ser humano que quer voltar à sua origem. Vejam que ela está... Aqui ela está vazia, aqui ela está posta aqui como num movimento que vai entrar dentro do coração, ou da sua consciência. Por qual método? É o método que todos os avatares trazem. Meditação e oração, porque oração continua sendo uma das
poderosas estruturas que nós temos à disposição e muito mal entendida, porque ficou caracterizada como um ato ritualístico pertencente ao universo das religiões estruturadas, quando não é. É um movimento natural, é uma estrutura que existe dentro do ser, é o canal de conexão que nós temos que jamais estará desligado. Nós é que acreditamos que está, porque acreditamos que estamos separados. Então a oração para nós é aquela história que a gente sempre conta aqui, né? A gente faz tudo porque a nossa consciência está presa no plano físico, então a gente acredita que as soluções são físicas, que o trabalho tem que ser feito aqui, todo o nosso esforço se reduz aqui. Isso é ego absoluto em ação, né? Certamente nós não somos um ego tão poderoso assim, ele gravita em torno de outros. Quando falo outros e outros, às vezes são conceitos aparentemente abstratos, são conceitos sociais, são conceitos morais. Esse processo todo evolutivo, quando ele vai nos levando para cima, a gente vê que não é bem assim. E a oração, que normalmente é dita assim, ela só aparece quando a gente está nesse estado de consciência, quando não tem mais jeito, aí tem aquela célebre frase, que é terrível: agora só nos resta rezar. Puxa, a pessoa trocou a ordem toda da história. Ela, em vez de resolver o problema onde está a raiz, e é onde a oração dá acesso, quando bem entendida e quando acompanhada da meditação, quando não é apenas um ritual vazio, a oração nos leva a um poder inacreditável. A prova está aí, a gente tem santos de todas as religiões aqui, nessa volta. Todos eles se valem da oração como algo natural ao homem. É como se fosse uma corda que foi deixada pronta para ser usada e a gente não usa. A gente continua batalhando aqui, projetando aqui. E ao momento, caramba, só falta rezar. Se fosse invertido, a gente começasse pela oração e depois a ação física viesse, a vida era bem mais fácil. Podem ter a certeza. Como todo mundo, eu tenho passado grandes pedaços na vida, certamente menores do que eu deveria ou poderia. E sempre tive a prova, a partir do momento, um determinado momento da minha vida, que eu entendi que orar era algo que não era apenas uma coisa que você tivesse que dever a um Deus sentado numa cadeira ou num trono de barba branca, julgando ou condenando, mas algo que era inerente ao nosso estado interior de originalidade, ou seja, aí eu volto à palavra original, porque o que é o pecado original na tradição judaico-cristã? A palavra pecado, vocês também já ouviram isso aqui 1 milhão de vezes, tem a ver com a etimologia da palavra pecus, latina, que significa peça, pedaço. O pecado original, portanto, não é nada daquilo que a gente define, é só uma coisa. É a história do surgimento do ego por se acreditar um pedaço separado da criação. Isto é o pecado original. E a redenção original é a volta da consciência ao estado original. E para isto, os instrumentos trazidos pelos avatares ganham lógica. Porque se eu sou um ser que emite energia a todo tempo como um ego criador, fruto da consciência criadora, que agora a gente... Deus é um nome muito pequeno para isso. Esta consciência não é possível de ser definida, a sua lógica também não. Então o que nós temos que fazer é, já que a gente veio para esse nível de consciência, tentar voltar. E aí vai surgindo o que é possível fazer para essa volta. É meditar, é orar, é ter compaixão, é ter amor incondicional, é ter coragem de fazer isso. Voltando à história da batata, aconteceu já em algumas civilizações, por exemplo, no tsunami do Japão, quando ficou aquele caos, as pessoas não aumentaram o preço das coisas, ao contrário, deram de graça. Então a gente precisa olhar a doença que nós estamos passando aqui, num país que tem um potencial espiritual tão grande. O que está acontecendo aqui? Né? Por isso que essa história fala muito de nós, não fala só... Coitados dos caminhoneiros, eles não têm, eles estão ali fazendo... E o fato é que aquilo só mostrou o grau de desarmonia que uma sociedade que tem um potencial absurdo, porque o Brasil tem efetivamente, até por isso mesmo, esse processo de combate do ego, aí são outros papos que não valem para hoje. É porque o negócio aqui é bom, teoricamente, lá do início. Então, peraí, os egos que são egos
gigantescos que existem, que procuram controlar, muitas vezes fora do plano físico esse processo, você não pode acontecer, peraí, vamos dar um jeito nessa turma aí. Mas esse é outro papo. Né? O meditador, que pega essa parte daqui e encaixa dentro do seu coração, e por isso ela está em branco aqui, ó, o ser que vai voltar, quando ele acabar o seu circuito, olha para onde ele volta. Vejam que desaparece a figura humana, é proposital. A figura humana no último... Veja que aqui tem um círculo, né? Tem um movimento dinâmico que faz isso aqui. Né? Então sai daqui, onde o ego surge, onde a criação que ele faz, poderosa, de repente se desloca numa polaridade rompida, fraturada, pecado original, mas não é uma ilusão. Se espalha em bilhões, trilhões, infinitos pseudo-pedaços que se acreditam assim. E aí o processo de reconstrução, primeiro está aqui, essa é a figura, pois é, o preto que é, vou repetir, a nossa unidade original, aparentemente se separa, mas vejam que ela tem uma perninha ligando ali, né? Não sei se vocês estão enxergando aqui, mas esse pretinho ele está aqui, deixa eu tentar reproduzir. Segura aqui para mim, Dave, por favor. Eu, quando tenho o Dave aqui perto, eu fico sempre muito preocupado, que ele é um grande professor. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Esse desenho, e aqui, jogando numa dimensão o círculo, porque de repente a gente ficou achando que era só essa exterioridade. Só que essa corda aqui está intacta. Ela só está rompida pela nossa ilusão. E a gente continua, então, trabalhando dentro do universo físico, esquecendo que, no fundo, quando a gente ora para um Deus, eu estou olhando para a presença desse Criador dentro de nós mesmos. Ainda que eu não saiba, ainda que eu projete. E esse Criador certamente não tem barba branca e não está castigando ninguém, porque isso é completamente fora do seu estado, e eu acho que acabou, não, do seu estado de consciência infinito. Obrigado, Dave. Então, eu gosto muito disso aqui. Dá para botar ali de novo? Esse quadro está com a gente há quase 20 anos. Eu trouxe ele quando a gente fundou a casa. Ele veio no papel e ficou dessa Isso veio aqui, estava na Gávea, estava não sei o quê, então ele vem carregando, vai fazer parte das relíquias da casa daqui a uns 200 anos. Quando estiver bem velho, assim, vai ser agora aquilo que aqueles caras lá pensavam lá. A gente troca por um saco de batata. Mas ainda sobra tempo, já que nós falamos tanto sobre esse Criador. Vamos ver que eu pulei, eu deixei de pular. Bom, porque até hoje, até o século XIX, nós tínhamos os conceitos tradicionais de todas essas cosmogonias, que são fantásticos, são linguagens, mas que foram, aos poucos, principalmente na civilização ocidental, porque o ego tem uma outra coisa também, uma autorreferência absurda em todos os níveis. Então a civilização ocidental, que surgiu poderosamente, né, a partir da Renascença, de repente é o centro do mundo, e dane-se os outros conhecimentos. Hoje a gente está vendo o quão errado a gente estava. Quanto que vem de coisas, por exemplo, de civilizações que a gente acha inferiores e nunca foram, na África, por exemplo. São conhecimentos que remetem a uma profundidade absurda. E assim na América, enfim, pré-colombiana, e assim, enfim, na Índia nem se fala. Mas o fato é, esta unidade ela pode ser encontrada à medida que a gente vai dando espaço para ela. E as cosmogonias todas falam do mesmo processo. Mas a ciência encostou isso de lado e começou a surgir, e a ciência foi se tornando um instrumento que foi restringindo o seu campo de ação ao universo físico. Isso lá na Renascença. Os cientistas começaram a dizer o seguinte, matéria, e foram surgindo, e veio, né, Galileu, e veio, enfim, os químicos e físicos, os médicos, e isso foi constituindo um corpo de saber. O iluminismo, com o seu lado positivo, mas ao mesmo tempo ele chancela isso no século XVIII de uma forma quase que não dando espaço a nada, e o século XIX entra com as descobertas científicas, com a filosofia espolcando em tudo quanto é campo. A gente vai ter do marxismo
ao positivismo contista e ao espiritismo, por exemplo, de Kardec, surgindo, e toda a gama de tradições espirituais, surgindo ao mesmo tempo, num fervilhar absoluto de ideias, o Oriente vindo, trazendo para o Ocidente o seu conhecimento, Ramana Maharishi, né? Ramakrishna, que está ali atrás, Vivekananda, a Blavatsky, que faz a teosofia, que surge, o Paramahansa Yogananda e toda a linha de gurus da Self, a Kabbalah, que ressurge com um poder muito claro, mostrando que a tradição espiritual toda do cristianismo e do judaísmo tinha um ponto em comum, enfim. Surgem conceitos de divindade, mas que ficam ocultos pela ciência. A ciência é material. A ciência sabe e lida do mundo dos sentidos, o mundo que é a matéria e as experiências que tem que provar a verdade ou não verdade. Isso dura um tempo, mas há um momento que essa história começa a cair. No final do século XIX começa a surgir, e depois no início do século XX, descobrimentos dentro do eletromagnetismo primeiro, né, entendendo que os elétrons não eram partículas, era uma história esquisita, porque eles se comportavam também... Enfim, a mecânica quântica, a eletromecânica quântica, são três coisas que surgem dentro do campo da ciência que vão impactar violentamente o conceito que nós temos de criação e que vão depois nos introduzir por uma outra linguagem a tudo aquilo que as tradições espirituais já falavam, libertas dos laços religiosos. A eletromecânica quântica, eu pelo menos acho, tá? Continuo dizendo, ninguém é obrigado a achar que isso é a verdade absoluta. Mas a mecânica quântica, a eletromecânica quântica, ficou chancelada como física quântica, e não é física quântica. Aliás, esse nome quântico hoje está... Todo mundo usa, caramba, a pessoa nem sabe o que é quântico. Enfim, mas o fato é, ele seriamente encarado é algo profundo e extremamente ainda desconhecido para nós todos. A ciência cada dia tem novidades a entender e vai aparecendo uma coisa que vai nos conectando àquelas tradições mais antigas. A holografia que vem no reboque, que a matemática também no século XIX e no século XX tem grandes avanços que até hoje não são trazidos para dentro do conhecimento prático, assim, porque hoje a gente sabe, por exemplo, que não é o Sol que gira em torno da Terra quando ele nasce e volta, e a Lua e tal. A gente sabe disso, né? Mas ainda tem gente hoje que não sabe disso. O fato é o seguinte: conceitos que a mecânica quântica, dentro dos laboratórios, dentro da teoria, porque não consegue se passar para a realidade, hoje já não tem mais dúvida, e entre eles a holografia, até com aplicações práticas. Você está aí, luz de LED nada mais é do que salto quântico. O que dá a luz são elétrons que se movimentam dentro dos orbitais e essa descida expele fótons, energia, luz, que você compra hoje e bota em casa. Mas isso tem um conceito lá dentro, um salto quântico. E esse é o negócio, a história do salto quântico. Ninguém sabe traçar o caminho do salto quântico. Ele não faz uma coisa dali e vem para cá. Ele simplesmente se desmaterializa aqui e se materializa lá. Então, dentro de uma lâmpada que ilumina a nossa casa de LED, nós temos um fenômeno permanente de desmaterialização e desmaterialização. Porque o Einstein chegou dizendo o seguinte: não existe matéria, só tem energia. E aí as coisas foram surgindo. A holografia, que é outro conceito, que hoje também está nos cartões de crédito, você consegue botar o Michael Jackson cantando aqui, mas o conceito da holografia, a sua base matemática, e depois que foi trazida para a física para explicar muitas coisas, entre elas a teoria das supercordas, que hoje é o que tem já bastante modificada da sua origem. Mas a holografia nada mais é do que eu entender que eu posso pegar um objeto tridimensional, projetá-lo numa superfície, no caso bidimensional, mas isso vale para qualquer dimensão. Quadridimensional eu posso projetar numa tridimensional e assim por diante. Mas aqui, no nosso domínio, eu pego uma caneta, tiro uma holografia dessa caneta e eu vou ver a imagem dela aqui, só que se eu chegar para o lado, eu vou ter a impressão de terceira dimensão. Se você pegar o seu cartão de crédito e girar aquele negocinho, o selinho, geralmente é um bichinho, uma coisa, você vai ver que parece que ele tem... A holografia é isso. Hoje absolutamente utilizada, largamente usada, mas o conceito que está atrás é o seguinte: ao projetar isto, caramba, vou ter que falar, agora que eu comecei não dá para parar. A holografia original, inicial, que é baseada em uma
um encontro de dois específicos raios laser contra o objeto que eu quero holografar e o seu processo de interferências de onda. Eu jogo 2 raios laser no lápis aqui, as ondas vão se interferir e vão formar um quadro como se eu jogasse diversas pedras num lago. Essa chapa, isso é posto numa chapa fotográfica. Esse quadro de interferência de ondas não me diz nada. Eu jogo matematicamente calculado outros 2 lasers em cima, e esses lasers, quando jogados nesse mar de ondas, vai trazer a holografia do objeto. Mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Ok, eu tenho uma holografia aqui do lápis, né, da caneta. Aí eu resolvo pegar, não a holografia já decodificada, mas aquela primeira aqui. O mar de ondas. E imagina o seguinte, bom, está por aqui, então eu vou cortar esse pedaço. Vou separar ele. E vou jogar os lasers, porque eu vou ter a holografia. A nossa lógica formal diz o quê? Eu teria a holografia do pedaço. Só que a gente vai ver que vai aparecer o lápis inteiro, a caneta inteira. E quantas vezes eu fizer isto, quantas vezes eu dividir, vão aparecer imagens da caneta inteira. Vai perdendo um pouco da definição. Gente, tem alguma coisa parecida com o que eu falei? Eu tirei um pedaço, né? E aí vou mostrar um pedaço. Não, o todo está aqui. E o conceito da holografia, que é usado hoje em física, extremamente... não tem mais discussão, porque tem uma prova prática aqui, é de que você tem o todo e as partes se refletindo em escala. Lembra daquela frase da Bíblia? A imagem e a semelhança eu criei. E eu criei a imagem, e a minha imagem eu criei. E eu falei que aquilo não era um acaso que estava escrito ali. É porque essa coisa daqui é para entender que nós estamos separados. Não, a gente acredita que esteja. Mas tem coisas nos mostrando, e agora mesmo no campo da ciência, que nós não estamos nada separados. Que o todo, a unidade, o Criador, seja qual for ele, que está acima da nossa lógica formal. E eu vou falar do terceiro movimento, que fala um pouco do desentendimento da lógica formal como a gente a conhece. O Otton, até ele sem querer, ele sempre traz um negócio interessante. Quando ele falou daquela ida e vinda, né, que você contou aqui, brincadeiras lógicas, mostram que a lógica formal humana ainda engatinha quanto ao conhecimento infinito. A holografia, então, fala, a mecânica quântica fala da inexistência, a gente diria o princípio da incerteza, mas mostra que está aberto para nós, como criadores, pelo princípio da incerteza, os movimentos que a gente queira fazer. Por isso que surgem todos esses terapeutas quânticos, as visões do Deepak Chopra e outros pensadores, do Amit Goswami, outros físicos que mostram o seguinte: como eu tenho o teu futuro, ele jamais está determinado, não há um determinismo absoluto para o futuro, ao contrário. Então é uma imprevisibilidade, é um jogo de dados. Não é. Porque você pode pegar, e há bastante trabalhos de físicos que falam isso também, que tem uma ideia. Sim, eu tenho várias realidades superpostas possíveis. Em cada momento que eu acredito nessa história de presente, futuro e passado, nesse exato momento, nós temos um futuro infinito possível à nossa frente. Dependendo das nossas atitudes, dos nossos movimentos, nós somos seres, nós somos egos ainda, nesse potencial de retorno, mal ou bem, né, caminhando ali nas encarnações, mas esses futuros possíveis têm, e aí sim vale, um grau de probabilidade maior ou menor, dependendo do que eu movimentei no passado. Então, se eu, em determinado momento no passado, eu fiz atos, pensamentos e tudo, energia o tempo inteiro, que me trouxe até aqui, num estado de consciência que eu não domino, mas do meu inconsciente, está toda essa memória arquivada, processada e em permanente contato com a unidade, eu tenho à minha frente um futuro possível. Por exemplo, um futuro de que eu possa sofrer alguma coisa, porque eu plantei tudo ali. Só que a beleza da história, e aí a mecânica quântica reforça, é que esta incerteza nos dá a probabilidade de mudar o futuro até
o momento em que o átomo, para usar a linguagem quântica, colab, por favor, gente, português correto, tá? Colapsar é um verbo novo que está sendo inventado aí. O colapso é o particípio do verbo colabar. Então, colabar na realidade física, ou se materializar na realidade física, é quando aquele futuro possível acontece, ou porque eu me dirigi para ali, ou porque eu me deixei levar ali por uma condição de inércia, no sentido de que o que eu criei no passado está me empurrando, eu não estou fazendo nada, vou bater ali. Aí a gente, aconteceu uma fatalidade na minha vida. Não. Isso pode ter acontecido plantado no tempo, milênios de anos atrás, e hoje essa fatalidade aparece. Pode ter sido na encarnação anterior, mas pode ter sido há milênios atrás. Mas eu posso hoje, se eu souber o que vai acontecer e não for legal, eu posso modificar. Como? Voltando à unidade. Como é que eu volto à unidade? Me tornando um ser capaz de compartilhar, de amar incondicionalmente, de vibrar dentro desse padrão de unicidade e recuperando o meu estado original. Isso é cura. Isso cura doenças físicas, isso cura situações que a gente vive. Traz uma coisa que as pessoas chamam de milagre, porque não sabem explicar. Mas o Kardec, né, voltando aqui, o que ele tinha em mãos era a ciência do século XIX. Então ele não pôde trabalhar com muitas coisas a mais, e as próprias entidades diziam para ele, isso aqui não dá para explicar agora, né? Deixa lá. Não vamos mexer demais nessa roseira que você já está balançando demais, dizendo que não tem morte física, a gente provando tudo, deixa quieto. E ele entendia isso, tanto que ele... Agora, a gente tem uma tendência, depois que, né, é sempre aquela brincadeira, vai embora um grande missionário, deixa um trabalho, os egos logo circundam, né, com seus limites, as suas barreiras, aqui é um ismo qualquer, e esse ismo ninguém muda. Né? Eu já ouvi absurdos que não são propriedade, é propriedade de qualquer um. Né? Assim, se tirar um negócio ali do livro do Kardec... Gente, ele foi o primeiro a dizer, tirem tudo que quiserem, deixe que haja uma evolução que mostre isso com clareza. E aconteceu. O terceiro é um conceito matemático que não se assustem, que ele surge dentro da matemática, ele mudou a lógica formal da matemática. Veio através de um matemático que pagou um preço muito alto para isso, chamado Kurt Gödel, um matemático alemão, que em 1931 desenvolveu o que se chama de os teoremas da incompletude. Não se assustem, eu não vou botar nenhum número aqui nessa parede. Esse teorema da incompletude, ele tem a gente pode linká-lo, como a gente faz com a holografia, à nossa concepção de universo. São dois teoremas, na verdade, o primeiro e o segundo, que falam em relação à aritmética, dizendo o seguinte, vou tentar ser o mínimo... Se eu tenho uma teoria, e essa teoria tem toda uma consistência de provas, estou falando só no ambiente da matemática, e aparece uma sentença, eu vou botar G aqui por causa de Gödel, que diz que esta teoria inteira aqui não pode provar dentro, eu estou separando aqui, mas está dentro, tá? Esta sentença dizendo que esta teoria aqui não pode provar o que esta outra sentença está dizendo, isto torna necessariamente o sistema incompleto. Porque se eu conseguir... Porque ele vai dizer o seguinte, essa afirmação, o que está aqui dentro, em determinado momento, não pode ser provado pela sua própria teoria. E isto faz parte do contexto, é consistente. Se esta teoria daqui conseguir desdizer isto, e provar que o que ela está dizendo é mentira, aparentemente de uma forma meio maluca, ela se torna inconsistente. Para uma teoria ser consistente, e Gödel provou que há sempre uma sentença de Gödel para cada pensamento que vai dizer a você o que está ali dentro pode ser desdito e você não consegue provar o que eu estou dizendo. Ou seja, ele abre o sistema. Gödel diz, para cada uma que eu conseguir fazer, se você disser para mim que essa teoria, não ao contrário, ela prova que aqui está errado, que eu provo que o que ela está dizendo de mim, que eu estou errado, não está,
eu me torno inconsistente e aí vai surgir uma teoria linha e um G linha, uma teoria 2 linha, um G linha, uma sempre dizendo a outra. Isso está matematicamente provado. Esse cara ficou louco. Porque remete ao... Eu também concordo. Também eu concordo. Remete ao infinito e às escalas. Dizendo o seguinte, não há possibilidade da lógica humana em nenhum sistema fechado provar-se a si mesmo. Portanto, a ideia que nós temos de dizer que Deus é isso ou Deus é aquilo, vai sempre aparecer uma sentença de Gödel que vai desdizer o que nós falamos. Isso não quer dizer que a gente esteja errado. A consistência tem que ser humilde para entender. Abrir o sistema, entrou um outro dado, abrir de novo. Entrou um outro dado, abrir de novo. E o entendimento de Deus só vai surgir quando nós tivermos a noção do infinito. Coisa que hoje é impossível. No nosso estado de consciência, a lógica nossa formal. Se tentar, vai acontecer o que aconteceu com o Gödel. Vai ficar meio... Fala lá, Wagner. É interessante que a primeira pergunta que o Kardec faz aos espíritos, no livro dos espíritos, é o que é Deus? Fala aqui. A primeira pergunta que o Kardec faz aos espíritos, no livro dos espíritos, é o que é Deus? Sim. E eles devem ter tido um trabalho enorme para descobrir qual seria a melhor resposta a dar para o Kardec, né? Tanto que é uma resposta muito aparentemente Inteligência simples, né? suprema, causa primária de todas as coisas, né? Isso. E vários médiuns repetiram isso em diferentes lugares da Europa e ele tacou lá como a primeira pergunta, né? E olha que resposta fantástica. Uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Estou dizendo quem ele é? Estou, mas não estou dizendo ao mesmo tempo. Há uma sentença de Gödel dizendo que, olha, falta coisa aí. E aí eu estou dizendo assim, falta sim. Vem pra cá, vamos em frente. Se eu disser não falta não, Deus é um cara de barba, é um sujeito que está sentado num trono lá no planeta Júpiter, ou na escala, na galáxia tal, eu provei que essa sentença está errada, eu torno inconsistente tudo que está aqui. Isso hoje é matemática pura. E isso foi trazido, logicamente, que o pessoal da filosofia matemática, no primeiro momento, pegou e hoje várias pessoas usam para mostrar. Gente, nós estamos num universo, um universo que a gente vive é uma hiperconsciência que se materializa em consciências individuais que estão num processo de retorno a essa hiperconsciência, cada uma do seu modo. E isso talvez valha para a gente dizer que os hindus têm razão. É um grande jogo de forças, mas onde não vale, quando o ego entra nessa história só de querer para si mesmo, essa doença. Esse jogo de forças fica mais claro quando a gente permite entender que eu não vivo sem o outro. Agora eu só queria fazer, antes da gente fazer uma meditação que sempre a gente faz no final. Sempre a gente faz, não, a gente às vezes não consegue. Tudo foi. Na verdade, eu sempre repito algo que foi... Quem vem pouco aqui já ouviu, e quem vem muito imagina que quantas vezes já ouviu essa história. Algo de um grande mestre zen budista, aliás, porque uma das linguagens mais interessantes que existe nessa tradição espiritual é o zen budismo, que surge exatamente porque Buda foi um primeiro a perceber que as linguagens humanas não davam por sistemas incompletos, e todo o sistema humano é incompleto e obedece a essa escala de questionamentos progressivos para poder ser consistente, senão ele se torna inconsistente por se fechar em si mesmo, né? Que é uma característica do ego. O ego é inconsistente por isso. Ele se fecha sobre ele mesmo. E ele cria um universo ilusório, por maior que ele possa parecer. Por maior que um ser egóico, no sentido de egoísta crescer, ele é incompleto e inconsistente. Só é consistente aquilo que se abre nessa escala infinita. E aí a gente está vendo a ciência hoje trazendo isso, jogando na nossa cara. Bom, o Zen budismo é uma linguagem, é o tal dedo apontado para a lua, né? São os koans, são as frases aparentemente ilógicas, para que a mente saia, a mente restrita, essa mente presa, saia de campo para que entre em função essa nossa consciência mais ampla. Ao medo, né? Quando a gente ouve isso hoje assim, a gente já fica assim, o ego é muito medroso. Suzuki, que é um mestre zen ocidental não, desculpa, ele é japonês, mas
contemporâneo, que bastante, enfim, aquele escritor Fritjof Capra, que fez aqueles livros, O Ponto de Mutação e tudo mais, foi o primeiro a evidenciar com muita clareza o trabalho do Suzuki. E conta uma história que ele estava dando uma palestra em algum lugar na Europa ou nos Estados Unidos, e falando desse estado que a gente, né, tinha que atingir, e ele não falou da história, enfim, como é que a compaixão agia, não sei por que razão, mas surgiu uma pergunta aqui assim, mas mestre, o senhor falou, mas eu não vi o senhor se referir ao outro, né, a compaixão pelo outro, o nosso trabalho de amar o outro, alguém que estava muito preso a esse processo. Aí o Suzuki para, né, com aquele jeitão bem oriental, olha para a plateia inteira, não sei quantas pessoas tinham, assim, vem cá, eu não estou vendo um outro aqui. Então, para esse ser, né, e eu acredito que se fosse ele falasse aquilo que ele vivia, a consciência dele era tão grande que aquela coisa se somou lá no final. Ele entendeu que aqueles milhões de pontinhos, no fundo, eram um só, e agia o tempo inteiro com isso. Então, converge toda a sabedoria espiritual para esse nível de consciência. E hoje nós estamos passando um momento para tornar prática essa história, ou tentar, da sociedade humana, em que isso está batendo na nossa cara. Não tem mais como esconder. E não tem mais como nada nem ninguém se achar isolado de processos. Ninguém acha que a África passa o que passa e que vai ficar mais 100 anos ou 50 essa história acontecendo lá e as pessoas aqui, numa boa, cada vez mais, né, egoisticamente crescendo com seus bens. Quando eu falo África, replique-se isso para qualquer lugar onde haja essa disfunção da sociedade humana. Porque isso vai voltar. Já está voltando, volta de todo jeito, e a velocidade com que as coisas acontecem agora, porque realmente a gente acelerou o processo, as informações hoje cruzam o mundo com uma velocidade absurda, e por isso o tempo, como nosso conceito de tempo, o tempo não existe, o tempo é a velocidade com que a gente se movimenta dentro da criação, e portanto parece para nós que o tempo acelera, porque é o número de informações tão grande que, caraca, hoje começou a semana e já acabou. Tem gente e assim que vai. Palestra na terça-feira que está vendo na Austrália. Sim. Não, exatamente. Olha o tempo relativo. Mas o fato é que é relativo e no final das contas esse movimento depende de nós. E o que acontece é que a sociedade, mesmo sem querer, ainda que por meios materiais, ela está chegando numa encruzilhada. E a gente tem que entender que nós não estamos isolados desse processo. Se vale tudo isso que foi dito aqui, o que nós estamos pensando influencia nesse todo, sim. Então, nós não estamos aqui, puxa vida, coitado do caminhoneiro ali, o coitado do sujeito lá, que fez a batata. Não, essa história está aqui, dentro da gente. De alguma forma, a gente entendendo isso, é possível que a gente colabore com a mudança desse estado. E a mudança desse estado não passa pelo nosso comportamento habitual, de bem e de mal, que é fruto do ego dividido. Esse aqui está certo, aquele está errado. Por mais que a coisa fique tão evidente como bem e mal, o grande exercício de iluminação e de despertar é entender que essa história, no final das contas, tem que ser vista de um outro ângulo. Daí a proposta de não julgar dos grandes avatares. Daí a proposta da compaixão dos grandes avatares. Tem base, a gente ousaria dizer que até científica, né? Porque no fundo hoje, se eu mexer um dado aqui, essa história, a teoria do caos que surge também, que eu esqueci de falar, seria a quarta, que se tornou a teoria da complexidade, fala daquele célebre aforismo que virou filme, né? A borboleta bate asas no Rio, vai dar um furacão em Pequim. E isso hoje não é daqui a 1000 anos, não. Bate hoje e vai dar amanhã. E a gente tem esse poder às mãos. Então, o que é pedido às pessoas que têm consciência espiritual, seja por qual abordagem ela faça, é entender que ela pode participar com atos em todos os níveis. Desde atos pequenos de compaixão física a atos de compaixão que às vezes não são silenciosos, mas que têm poder muito mais do que a gente pensa. Bom, gente, vocês me dão mais 5 minutos para a gente fazer uma agitação? Eu me empolgo. Quantos seminários eu já prometi aqui, hein? Esse de O que é Deus é um que a gente tem que fazer.
Fizemos um, mas eu hoje faria outro já, graças a Deus. Porque daquela vez que eu fiz, já tem uns 4 anos, eu certamente ganhei um pouco mais de percepção, aprendi um pouco mais, enfim, sistema aberto. Luiz, é só entrando no canal do YouTube e tiver suas palestras, várias... Ele fez uma maldade comigo, mas ao mesmo tempo um bom ensinamento. Não, maldade... Ele botou as palestras lá de 1990 e quantos? 97, 98... E eu olhando para aquele cara, além de ver a barba preta, o cabelo e tudo mais, você olha assim, mas que sujeito mais esquisito aquele cara ali. Vaidoso, todo cheio de si. Mas era muito legal. E eu acho que quando eu olhar, sistema aberto, né? Daqui a uns 10 anos de hoje, fazer, caraca, que sujeito mais estranho aquele ali. Bom, gente, até porque a gente aqui tem companhias, como diz o Otton, e parafraseando o Renan, a alegria é fundamental para qualquer processo de crescimento. A naturalidade, o amor incondicional não tem nenhuma norma restritiva. Então, nesse momento, nós somos muitos, mas podemos experimentar, certamente, ainda que de leve, a sensação da unidade. Vamos respirar pausadamente e lembrar que a respiração é o elo, porque o ar carrega com ele estruturas sutis, energia muito maiores do que nós acreditamos. Há nomes vários, prana, ti, shefá, para uma coisa só. Uma energia vital que movimenta todo o nosso microcosmos. Então, respirar pausadamente nos conecta àquilo que aqui esses amigos incansáveis que vivem ao nosso lado, invisíveis aos nossos sentidos físicos na maior parte das vezes, e insensíveis também, porque raramente nós percebemos com a nossa consciência a sua presença. Vivemos enclausurados, mas nesse momento, unidos, podemos sentir essa luz que significa informação sublime, informação divina, consciência. E isso é cura imediata, é renovação imediata. E nesse momento a nossa respiração nos conduz a todos a esse estado profundo de oração, e a cada movimento de inspirar e de expirar, com os olhos fechados, por detrás dos olhos fechados, como diz Paramahansa Yogananda, está todo um universo que reside oculto e dormente dentro de nós mesmos, e que nos conecta ao paraíso que perdemos, mas não o perdemos. Apenas pensamos estar separados dele, e o paraíso é um estado. De olhos fechados, respiração pausada, alma profunda e ao mesmo tempo expandida, nos entregamos à força dessa presença, que nesses seres que aqui estão já é clara. E a unidade que vamos formando, coração a coração, alma na alma, quer se integrar e se expandir nessa rede que aos poucos, oculta ainda, vai pelo planeta inteiro, sob a superfície das ondas agitadas,
curando aos poucos, renovando e mostrando a unidade, que nós não somos gotas ou ondas separadas, mas somos o próprio mar infinito. Que essa consciência, de modo prático, se reflita na vida nossa, sim, mas que nesse momento que nós compartilhemos esse estado. Através da verdadeira oração e seu significado real, compartilhemos esse estado com todos os nossos companheiros que habitam esse planeta, que como nós necessitam despertar. E aos poucos venhamos trazendo essa força que desperta e une as nossas almas nesse instante. Vamos trazendo aos poucos para o nosso país inteiro, para os bilhões de seres que aqui, com um sentido profundo, buscam essa unidade, a cura. E depois aos nossos familiares, aqueles que nesse instante queremos direcionar. E por que não? Esse é um dos momentos poderosos de uma oração conscientizada. Rogar por todos aqueles que nós amamos, pais, filhos, mulheres, maridos, irmãos, amigos. Vamos estendendo isso e aprendendo a amar, mesmo aqueles que ainda não conosco têm a mesma atitude. E finalmente, de coração absolutamente aberto, rogar por cada um de nós mesmos, entendendo nessa unidade o verdadeiro poder do Criador. E aos poucos vamos subindo. E essa é a melhor figura que pode nos surgir. Uma escada sublime, subindo e descendo, num movimento cada vez mais veloz, unindo aquilo que aparentemente está separado, transformando não, despertando o que dorme. E essa força infinita habitará em nós em simplicidade profunda, até que a unidade seja a única expressão do nosso ser. E a gratidão se expresse nesse instante também a tudo aquilo que estamos nós e aqueles a quem a nossa oração se conecta recebendo nesse momento. Pois a gratidão é força viva. É a própria vida. E com ela a paz, com ela a alegria, com ela o amor, que doa primeiro, porque sabe que doando é da lei que há de receber, sem medo, Obrigado a todos aqueles que aqui estão conosco.
Que essa paz esteja conosco, viva em nós. Que nós sejamos capazes de nos transformar em pacificadores. Graças a Deus. Antes da gente acender a luz, eu queria só contar uma história rápida que me veio à cabeça agora. De um rabino cabalista chamado Meir Balanés, que foi muito importante porque ele tinha uma visão muito ampla, e ele um dia encontra os seus discípulos jogando um jogo de damas, que é antigo igual à humanidade. E os discípulos ficam com medo de levar uma bronca, constrangidos porque deviam estar rezando ou estudando, e jogando aquele jogo de damas. Eu disse, não, vocês estão fazendo uma coisa muito interessante. Continuem. Aí eles ficando meio constrangidos, falam assim, vocês sabem as regras do jogo de damas? Aí eles sabiam, mas com medo daquilo tudo, assim, como é que faz? Assim, você tem que andar sempre para frente, né? Não pode voltar. Quando você chegar no topo, você vai para onde você quiser. Bom, gente, obrigado. Até a próxima semana. Obrigado, gente.